Graças a Deus, mais uma vez está reunido com nossos irmãos. E eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração essa noite. Amém? Estamos no última live do ano, né? E 2025 está à porta, como vocês podem ver. O tema está fervoroso ali atrás. E nós vamos viver muitas maravilhas de Deus. Bem, eu não sou bobo nem nada, assisti um pouco da pregação de Camila, né? Então, que português maravilhoso, ela explicando direitinho a palavra de Deus. E aquilo impulsiona o nosso coração, impulsiona a nossa alma para Deus, ferve a nossa mente por amor ao Evangelho. E o mês inteiro os pastores ou quem esteve pregando aqui falou sobre arrependimento. E arrependimento é algo que deve estar a todo momento na vida do cristão. Eu separei uma palavra aqui, e quem estava no primeiro culto é a mesma palavra que Camila pregou, vou pregar agora também. E então em Lucas, vamos ler lá em Lucas, abra sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler do versículo 1 até o 9. Está escrito assim: por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Espera aí que eu me embolei. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? É outra pergunta. De maneira nenhuma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. E então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi procurar várias vezes por frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao agricultor, ou ao jardineiro, como dá minha tradução: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, eu a cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu peço a Ti graça, força. Eis a Tua igreja. Fortalece os nossos corações através dela. Que o Teu Espírito possa nos dar a Tua graça, Deus. Nos ensinar a se arrepender, nos ensinar a viver o Teu Evangelho plenamente, Deus. Ó meu Pai, ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a nos viver conforme a Tua graça, Senhor, conforme a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o tema da live, o reino está aqui, viva a mudança. Todo mundo aqui já fez alguma mudança na vida, né? E modificar as coisas não é fácil em casa. Mas quando a gente fala de viver a mudança, trazer o arrependimento para nossas vidas, eu preciso fazer algum retorno na Bíblia e contextualizar o que a gente está vivendo, ou o que o homem vive na história. E é inevitável que eu vou recorrer, é lógico, lá no princípio, né? Nós vemos que quando o homem ele peca, Deus vai até ele de forma redentiva, como fez no Éden, e faz pergunta de forma que
que suscite nele arrependimento. Pela Bíblia também nós vemos em Êxodo 32, nós vamos ver que o povo de Israel, ele tinha uma idolatria por bezerros de ouro, e Deus enfurecidamente, a ponto de descarregar sua ira sobre aquele povo, mas Moisés intercede pela vida daquele povo. O que Deus queria deles era arrependimento, era lógico. Também nós vemos em Juízes um ciclo vicioso na vida daquele povo. Lembra que eu já falei, o cachorro correndo atrás do rabo, em que ele fica girando-se em círculos. O povo de Israel pecava, Deus levantava juízes para o libertar, eles ficavam de bem com Deus e depois voltavam a pecar de novo. O ciclo era vicioso por todo o livro de Juízes. Nós vemos também em Samuel o povo sendo convidado ao arrependimento, quando Deus fala: volte-se para Deus, se arrependam, se dediquem a Ele, e Ele os livrará. Também nós podemos ver também em 1 Reis 18, através de Elias, Deus chamando o povo, porque eles estavam apostatando de sua fé. Até quando vocês vão pensar entre dois caminhos, entre Deus e Baal, entre Deus e o diabo? Deus convidando o povo de Israel ao arrependimento. Também nós podemos ver em Ezequiel 18, de 30 a 32, e ele vai dizer, ele vai ser muito enfático nessa palavra: abandone os seus feitos, os seus pecados, pois eu os destruirei. Se arrependo do mal, crie uma mente nova, um coração novo. Vocês querem morrer? Pare de pecar e vivam. Eu digo para vocês, vivam a mudança. Mas quando também entramos no Evangelho, nós vemos João Batista pregando no capítulo 3 de Mateus: arrependei do vosso pecado, porque é chegado o reino dos céus. E então, produzam frutos digno de arrependimento em suas vidas. Não adianta você dizer que você é filho de Abraão, ou tipo, você é um membro da PIBAN. Por quê? Porque se você não demonstra através da sua vida um caráter cristão, você de fato não se arrependeu dos seus pecados e da sua vida. Nós vemos também Jesus pregando de igual modo, João Batista: arrependei do vosso pecado, porque chegar no reino dos céus. É tão simples a mensagem: arrependa-se. O arrependimento, meus irmãos, nada mais é um retorno para o caminho de Deus. É o filho voltando para a casa do pai. É você se voltando para Deus, em que em outro momento você estava disposta para Ele. Agora vamos viajar um pouco no texto, e não é na maionese. Preste atenção no versículo de 1 até o 5. Vamos explorar ele e vamos ver o que ele diz. Ele vai dizer o seguinte: por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas na Galileia, enquanto ofereciam sacrifício. Eu acho engraçado que Lucas, ele reserva a parte central do seu livro para falar sobre o arrependimento. E o que encontramos nessa passagem aqui é uma notícia chegando até os ouvidos de Jesus, de que Pilatos, ele provocou uma chacina na vida de galileus que estavam fazendo o sacrifício. Era um ato religioso, e eles não foram poupados. E a notícia chega até o ouvido de Jesus. E Jesus, ele usava de uma técnica, aproveitava todos os momentos daquela época para dizer algo muito cirúrgico. Ele vai dizer o seguinte: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? E o galileu era um povo religioso, até mais do que os judeus. Eram bem simples em sua fé, ofereciam um sacrifício, não seguia tanto o rito, mas tinha uma certa devoção, e eles não foram poupados. Mas Jesus vai falar algo muito interessante: vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês, por estar passando por aquele momento? E ele vai tecer outra pergunta assim: foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão.
Mas ele não estava falando de uma morte morrida aqui na terra. Não, ele estava levando para algo muito maior, algo eterno. Os princípios de Jesus, quando ele usa o Evangelho, é princípios eternos. E Jesus, ele usa uma estratégia excelente. Nós temos facilidade de lidar com a morte dos outros, correto? Quem nunca compartilhou algo bem terrível, ou algo, alguma catástrofe que tenha acontecido, estampado nos jornais, que exala o sangue? Mas Jesus, ele vai utilizar isso e aplicar o princípio do reino, tipo dessa forma que Jesus vai falar. Vocês estão pensando que o que aconteceu em Brumadinho é porque eles eram muito pecadores, mais do que vocês? Vocês acham que aqueles que morreram no 11 de setembro, no World Trade Center, vocês acham que aqueles que morreram na Boate Kiss, no Sul, eram mais pecadores porque nós que estamos aqui? Se Deus tivesse que nos condenar nesta vida por causa de nossos pecados, nós seríamos esmagados nessa noite, não sobraria nenhum. É isso que ele está dizendo. Nós temos facilidade de lidar com a morte das pessoas e atribuímos o juízo sobre a vida delas na vida, aquilo que ela fez no passado. Achamos que estamos tão longe daquelas pessoas, e elas são tão pecadoras, e nós estamos em outro patamar, como diz o ex-jogador do Flamengo. De maneira nenhuma ele vai dizer, somos pecadores igual eles. Todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Só que Jesus, ele vai repetir o refrão 2 vezes. Se vocês não se arrependerem, de igual maneira vocês morrerão. Se nós não se arrependemos de nossos pecados, nós vamos ter uma segunda morte. Aqui ele não está falando mais da primeira morte, porque inevitavelmente nós iremos morrer. Mas ele está falando de uma morte eterna, porque aquele que se arrepende, ele morrerá apenas uma vez. Mas aquele que se arrepende, aquele que não se arrepende morrerá uma vez, mas aquele que não se arrepende morrerá 2 vezes. O que ele está querendo dizer é o seguinte: arrependei-vos do vosso pecado, porque senão você terá uma morte eterna. Quando nós não se voltamos para Deus nessa vida, Ele que virará as suas costas para a nossa vida na eternidade. É algo muito triste um homem passar a sua eternidade sendo desprezado por Deus. Em Atos ele vai dizer algo muito interessante: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. É como se você tivesse de costas para Deus o tempo todo, e Ele te chamando para o arrependimento. Mas se você não se arrepender, é Ele que fará isso para você na sua vida, eternamente. Ele te esperará eternamente, se nós não venhamos se arrepender. E o arrependimento, ele é algo que tem que estar diariamente na vida cristã. Não é um fruto de um único momento, é um fruto de uma toda a vida. Bem, meus irmãos, mas o que é arrependimento? Da onde veio essa palavra? Do que se alimenta? Hoje no Globo Repórter, como diz aquela piada. Mas preste atenção aqui: se arrependa e viva a mudança. Eu tenho 3 remédios para a sua vida, e não é 3 pontos da pregação. Tem algumas palavras que aparecem na Bíblia. Eu sei que você não vai gravar, porque eu não gravei, e eu anotei mais de uns 5 vezes. E a primeira palavra que eu tenho é metanoio, mudança da mente. É quando a sua mente ela tem convicção daquilo que você é, da sua natureza pecaminosa. Você lembra aquele publicano, quando ele foi orar, ele sequer olhou para o alto. Ele reconhecia a sua pequenez, ele reconhecia o quanto ele era frágil, e quanto Deus ele transcendia aquilo que verdadeiramente ele é. Então a metanoia é o seguinte: é a sua mente reconhecendo, tendo convicção de que você é um pecador e de que você precisa de um Salvador. Essa é a primeira palavra que nós vemos no Novo Testamento. Outra palavra que também nós vemos no Novo Testamento, metamelomai, tem nome de remédio, né? Parece até anti-inflamatório. É a mudança do coração. Quando o arrependimento,
ele envolve a nossa emoção. É quando o nosso coração sente tristeza por aquilo que nós fizemos no passado. E quando você olha para o passado, se você sente alegria, é porque algo está errado na sua vida. Quando você olha para os seus pecados que você cometeu no passado, se você não se entristece, Thomas Brooks, ele vai dizer o seguinte: o arrependimento é a tua alma com nojo do pecado e vomitando ele. E quando você olha para o passado, o que você faz? Você sente alegria? Você sente prazer daquela vida boêmia que você tinha? Ou você sente tristeza no seu coração? Ou você sente aflição na sua alma? Ou você sente voltar, nunca mais eu quero voltar para aquele caminho de onde Jesus me tirou, da onde Jesus me deu vida? A terceira palavra que eu tenho para você é a metanoia. Uma vida modificada, os pés convertidos, você andando em outro caminho, se ir numa direção, passa a ir para uma outra direção em quem Deus te chamou. Tome uma dose diária dessas 3 tipos de palavra: arrependimento na sua vida, como se fosse um remédio do Espírito de Deus, provocando arrependimento na sua vida. Não significa que você não vai pecar mais. Quando Jesus vai para aquela mulher, onde estão os seus acusadores? Foram embora. Vai, eu não te acuso também. Vai e não peques mais. Ele quer abandono do pecado em nossas vidas, mudança, conversão, mudança de passo, trocar os passos. Arrependimento não significa que a sua casa não vai sujar mais. Significa que você não quer que a sua casa fique suja. E você vai lá e passa a vassoura. Você ora a Deus, clama aos pés de Jesus, e Ele envolve na sua mente, no seu coração, nos seus passos. E essa tristeza pelo pecado que tem na sua vida, não é uma tristeza que o mundo causa, é uma tristeza causada por Deus, porque Ele te causa arrependimento para que você tenha a vida nele, e você não venha morrer, perecer eternamente. Mas a tristeza do mundo, como aquele jovem rico, ele teve um falso arrependimento, ele se entristeceu e foi embora. Quando Jesus falou para ele: olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele se entristeceu e foi embora. Aquilo não é arrependimento, aquilo é arrependimento da boca para fora, mas é algo bem interior, é algo que brota na sua alma, é algo causado pelo Espírito de Deus, é uma graça maravilhosa que Deus concede na sua vida, em que todos os dias você se ajoelha e fala com o Pai, e fala: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. O arrependimento é uma obra de Deus na vida do crente, creia nisso. Continuando então a mensagem, vamos explorar mais o que Lucas vai dizer, versículo de 6 a 9, acompanha comigo, põe na tela por favor. Olha o que vai dizer, olha que interessante, olha. Então Jesus contou uma parábola. Primeira vez que eu li esse texto, parecia que eles estavam separados, mas na verdade o texto ele está complementando o que Jesus disse antes, o que se passou antes. Então Jesus ele vai criar uma parábola para aplicar o reino de Deus. Olha que interessante. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo, olha aí, o improvável, e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. A minha Bíblia ela é um pouco enfática nisso, a NVT. Ele foi procurar frutos numa figueira, numa plantação de vinho, e não encontrou frutos nela. Muito interessante, temos 2 personagens nessa parábola: o dono da lavoura e a figueira. E o que significa isso para nossas vidas? No primeiro momento que nós temos aqui é a frustração do dono da lavoura, em que ele chega na figueira e foi por várias vezes procurar fruto nela e não encontrou nada, sem sucesso. Vocês não sabem qual é a frustração de um plantador ou de alguém que é agricultor, quando sua lavoura vai de mal a pior.
De vez em quando eu não vejo igreja de manhã, eu assisto o Globo Rural. Quando eu vou trabalhar domingo, eu assisto o Globo Rural. Eu acho legal. Faço um cafezinho, como aquele pãozinho, e aquilo ali acaba sendo uma higiene mental. E sempre tem uma chuva ou algo que atrapalha a lavoura deles. E você vê a cara de tristeza no agricultor em dar a notícia do que aconteceu, que a safra foi ruim por causa da chuva ou de alguma praga. E isso é muito frustrante na vida de um agricultor, porque não tem sucesso nenhum naquilo que ele plantou. Mas aqui não aconteceu nenhuma praga, aqui não aconteceu nenhuma chuva. O dono da lavoura, ele desabafa. Não tinha ninguém para desabafar. Desabafou com quem? A minha Bíblia fala jardineiro, mas eu vou falar agricultor. O dono da agricultura ou da lavoura desabafou com quem estava trabalhando. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei figo. Corte a figueira, pois está ocupando espaço no pomar. Até nós, quando plantamos uma planta em casa, quem nunca plantou fala assim: olha, estou doido que essa bananeira ela dê frutos. Ou aquele pé de coco que você está orando há 5 anos para dar coco. Você está ali, ó, pedindo a Deus, para doido para beber um coco ali nesse calor. Mas aquele homem vai proferir sentença na vida daquela planta. Ele vai dizer o seguinte: corte-a, porque está ocupando lugar no pomar. Algumas versões vai dizer que ela está extraindo o melhor da terra. Ela está explorando a terra inutilmente, sem dar fruto nenhum. E olha a ira do homem. Corte. Quem nunca sofreu um corte na vida? Foi cortado de alguma listagem por numa triagem de trabalho, ou deixou de fazer algum curso. Já aconteceu isso comigo. E você fica meio sem chão, é algo horrível. E ele vai dizer outra muito pior: está ocupando lugar no pomar. Quando a sua esposa ou seu esposo falou para você assim: joga isso fora, está acumulando isso, está ocupando espaço dentro de casa, esse trambolho dando um quarto, troço velho, troço ruim, joga isso fora, é inútil para você, não serve de nada. E aquela árvore, ela não tinha fruto nenhum nela. E quando Deus se achega à sua vida, ele não encontra fruto, ou ele encontra bastante fruto. João Batista, ele vai ser bem severo, com uma palavra bem dura: eis que o machado está posto sobre a raiz, e aquele que não der fruto será cortado, será lançado no fogo, e o fogo ele não se apaga, porque não é o fogo da sua churrasqueira, é o fogo eterno, é o juízo eterno. Quando Deus chega até a sua vida, e o que ele encontra? O dono da lavoura está te perguntando: você tem dado fruto? João Batista vai falar: frutos dignos de arrependimento. É algo que demonstre que você se arrependeu de fato. Existe sinal, existe característica de que você é uma nova criatura, de que você está arrependido da sua vida passada. É uma pergunta que eu deixo para você. E o fruto é o resultado de uma árvore que tem vida. Mas se aquela árvore não tem fruto, ela está morta, ela está seca, está ocupando o lugar no pomar de Deus. Será que nós não estamos ocupando lugar no pomar de Deus sem frutificar, sem dar evidência de que o Espírito de Deus está em nossas vidas, sem ter modificação de caráter? Porque arrependimento é isso, é você modificar a sua vida, é você ter o caráter de Cristo, é você externamente mostrar: eu sou um agente do reino de Deus. Se não tem fruto na sua vida, não tem evidência de Cristo na sua vida, se não tem modificação na sua vida, Jesus não está na sua vida de fato, você não se arrependeu. É momento de se arrepender, é para todos nós. Romanos 1, versículo 18 vai dizer, e isso é muito pesado, esse é o tipo de mensagem que não dá like, não dá compartilhamento, e fere a nossa consciência. Do céu se manifesta a ira de Deus contra todos os pecados perversos, por sua maldade, e impede que a verdade seja conhecida. Isso serve para todos nós. Mas no verso 8, algo muito interessante vai acontecer nessa parábola. Eu quero que você preste atenção aqui, Titi, preste atenção só. Olha o que ele vai dizer:
O jardineiro respondeu: Senhor, ele vai dizer 3 coisas interessantes. Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela, e adubarei. Se der figos, beleza, mas se não der, desce o machado nela, corta ela. O jardineiro, aquele que cuidava da agricultura ali, o agricultor, o lavrador, ele intercede por aquela planta. Ele começa a se comprometer com aquele negócio. Essa história é conhecida, hein? Essa história tem a ver com a minha vida e com a sua vida. A Bíblia vai contar a história de um outro lavrador, lá no Éden. Vocês recordam? Gênesis 2, de 8 a 15. Deus plantou um jardim e deu a Adão a oportunidade de lavrar a terra. Confiou responsabilidade a um primeiro lavrador, agricultor. Mas a história é conhecida, não é mesmo? Esse primeiro agricultor, ele falhou. Ele foi falho. Ele falhou em sua missão. Ele não cumpriu o seu objetivo. Que triste. Por causa dele, nós precisamos de graça, precisamos de salvação. Agora aqui nós temos algo muito interessante. Temos um segundo lavrador, um segundo agricultor, e esse é Jesus Cristo, autor da nossa vida. Ele nos concede mais um ano, ele nos dá mais uma oportunidade de se arrepender, ele nos dá mais graça, para que nós venhamos viver mais um ano debaixo da graça dele, da vontade dele. E esse agricultor, ele se compromete o seu emprego, ele compromete o seu trabalho. O dono deu uma ordem: corta ela, porque ela não serve, ela é inútil. E ele vai falar: pera, mais um ano. Ele interviu na história daquela planta. Jesus interviu na sua história. Só existia a ira de Deus para a sua vida, para te destruir, para me destruir. Mas ele interviu na sua vida e te deu mais uma chance, mais um ano. Se arrependa disso. Ele se envolveu com o plantio. Aquele homem, aqui na minha Bíblia vai falar que ele mexeu na terra, mas eu gosto da linguagem de hoje, que ela vai falar que ele afofou a terra, ou escavucou a terra. Ele se sujou para poder aquela planta dar frutos, uma oportunidade para aquela planta. Lá em casa, vira e mexe, Sueli faz a mesma coisa. Quando ela detecta que uma planta não está indo bem, ela coloca a roupa de guerra dela. Sabe aquela roupa bem velhinha que você tem? Eu sei que você tem. Que é aquela roupa que faz tudo em casa, de limpa a caixa de gordura e corta a árvore. Todo mundo tem uma roupa de guerra para usar em casa. Quem tem quintal sabe o que é isso. Isso ele coloca a roupa dela, e ela começa a mexer na planta, cava a planta, tira a pedra, serra a raiz, coloca canela. É um movimento de terra daqui para lá, mistura com areia. Ela pega, Hugo, tem um vaso lá em cima, aquele vaso, ela pega o vaso e coloca a planta ali, pega adubo na casa da avó dela, ela prepara a planta, faz de tudo. A grande maioria das vezes ela recupera aquela planta, e aquela planta começa a florir, ela começa a frutificar, e as abelhas utilizam daquela flor. Mas Sueli é falha. Nem todas as plantas vivem, porque a obra que ela faz é imperfeita. Aquele agricultor, ele sujou as suas mãos por uma planta. Jesus sujou as suas vestes pela sua vida e pela minha vida. A graça de Cristo, Ele te alcança. Ele sujou, Ele agonizou em sangue por causa de você e por causa de mim. Houve envolvimento na obra da salvação. Ele sujou as suas vestes por causa de você. Se arrependa dos seus pecados. Só ele apenas sujou as unhas dela por uma planta, mas ele sujou a roupa por causa da minha vida e por causa da sua vida. Ele afofou a terra, ele escavucou a terra da planta, ele adubou a planta. Jesus fertilizou a sua vida com a graça dele, com a misericórdia dele, com o amor dele. E ele sabe o que faz. Quando o agricultor toma conta de uma planta, ele sabe o que está fazendo.
E o homem entende a autoridade daquele que cuidava de plantas. E ele deixa, olha, mais um ano, eu vou afofar a terra dela. Jesus tem afofado a sua vida para que você possa viver plenamente dele. Ele adubou a sua vida, ele te deu vida. Reconheça isso. E ele vai na raiz do problema. O epicentro dos nossos problemas é a raiz, é interiormente. Quando nós, no nosso âmago, nós pecamos contra Deus e necessitamos dessa graça diariamente. E essa graça maravilhosa, ela transborda em nosso ser, ela aflora em nossa alma. Ele sabe o que está fazendo, ele mexe nas tuas raízes, ele te modifica de dentro para fora. Não é externamente, é internamente. E inevitavelmente você vai mostrar ao mundo quem é Cristo através da sua vida. O caráter de Cristo passa a exalar do teu ser, da sua vida. Jesus te concede mais uma oportunidade. Se arrependa, viva a mudança. Eu caminho para a conclusão. O primeiro agricultor sequer cuidou de uma única pessoa que foi confiada. O segundo agricultor agonizou no Calvário por você e por mim. O primeiro agricultor nos tornou culpados, mas o segundo agricultor nos inocentou na cruz do Calvário. E o nosso arrependimento é um ato contínuo, não é o começo da vida cristã, como diz Calvino, ele é toda a vida cristã. A parábola fica em aberto. E você tem se arrependido em sua vida? A sua vida tem frutificado no Senhor? O que Jesus faz é perfeito, meus irmãos. A sua graça, Ele quer arrependimento do seu povo. Você não sabe o dia de amanhã. O que Ele quis dizer no início de Lucas é que todos nós morreremos, mas quando a morte bater na sua porta, será que você se arrependeu dos seus pecados? Ou você sente alegria pela sua vida no passado? Você sabe que não é perfeito. Você sabe que precisa ser santificado pelo Senhor. Você sabe que precisa de perdão. Mas se você não se arrepender, você sabe que Deus vai te julgar segundo a tua justiça. Deus vai nos julgar segundo a tua justiça. Eu tenho algo muito interessante a dizer. Nós estamos 1º de dezembro. Nós vamos viver aquilo ali. Sai da frente aqui para você. O ano que vem. Quando Camila disse aquilo no primeiro culto, até eu falei para a Sueli, eu dei um glória a Deus, foi alto lá na cozinha. Eu estava assistindo o final da pregação. Eu falei, vou trazer um spoiler para 2025. Nós só viveremos aquilo ali se primeiro nós se arrependermos de nossos pecados. Porque o morto, para viver, ele precisa se arrepender. Para frutificar, o avivamento é frutificar no reino de Deus, é trazer a evidência de que Cristo está na igreja. Quando as pessoas olharem para você, eles enxergarem Cristo através de você. Em 2025, se queremos viver o avivamento de Deus, nós não podemos ter paranoia, e nem tampouco estar numa noia, como diz hoje em dia. Nós temos que ter uma metanoia. Nós temos que ter meta em nossas vidas, e essa meta é Jesus Cristo, é uma nova vida debaixo da graça. Viva a mudança, e você só viverá a mudança quando der frutos que demonstrem que de fato você se arrependeu em Cristo Jesus. Fique todos de pé. Eu convido você a orar comigo. Eu sei que você já orou bastante, mas eu quero te convidar ao arrependimento. Você que puder se ajoelhar, se ajoelhe. Peça a Deus perdão pelos seus pecados, por tudo aquilo que você cometeu no passado e sequer se lembra, por toda a sua vida pregressa. Se você não se lembra do que você fez no passado, ou se você se lembra e sente alegria, você precisa de configuração de Deus, precisa que Deus, Ele intervenha na sua vida. Eu quero orar juntamente com a igreja, eu quero orar juntamente com meus irmãos,
implorar pela mão do Senhor sobre nós, implorar para que o Senhor venha intervir na vida da igreja, e o juízo não venha na vida da igreja, mas que as nossas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro, que nossos pecados venham a ser perdoados. Eu oro com os irmãos. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão, Senhor, de nossas vidas. Somos seres pecadores, Senhor. Somos seres que necessitamos da Tua graça. Se o Senhor não intervir em nossa vida, se o Senhor não intervir em nossa alma, a nossa alma perecerá, Senhor. Nós não viveremos, ó Pai, o avivamento que o Senhor tem para nós. Nós, ó Pai, não alcançaremos as almas, Senhor. Nós não daremos bom testemunho na sociedade. As pessoas não verão em nós o Teu Filho Jesus. As pessoas não verão o Evangelho em nossas vidas. As pessoas não verão a graça do Senhor em nós. Deus, eu peço pela vida dos jovens dessa igreja. Eu peço pela juventude alive, meu Pai. Eu peço pelos idosos também dessa igreja, por todos os irmãos, Senhor. Oh, meu Deus, tenha compaixão de nossas vidas. Socorre, Senhor. Socorre-nos, ó Pai. Nos ajuda, Deus. Ajuda-nos a abandonar os nossos pecados. Ajuda-nos a abandonar nossas vidas, ó Pai. Aquele pecado que nós guardamos em nossa vida e que é difícil desvencilhar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a romper com a nossa carne. Ajuda-nos, ó Deus, a romper com o mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a romper com as vontades do diabo, a romper com as vontades seculares, Senhor. Dai-nos um coração igual ao Teu. O Senhor não despreza um coração arrependido, Senhor. Ó Deus bendito, pedimos a Ti graça, pedimos a Ti força nesse momento. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.